O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é uma das expressões da fé que fazem de Belém uma cidade profundamente mística. E como a arte sempre esteve a serviço do divino, não é de se estranhar que um dos principais acervos de arte sacra do Brasil esteja aqui. O que é arte sacra? A arte sacra é a arte que é voltada para o culto. Então, são objetos, são imagens que foram feitas, foram produzidas principalmente para serem utilizadas na liturgia em um determinado culto. Há uma relação muito forte entre arte e religião. Isso desde os primeiros tempos. Dizem estudiosos, antropólogos, que as primeiras pinturas, inclusive, estariam relacionadas com rituais, com o sagrado. Como é que na história de Belém a arte sacra ela teve presente e o que a gente pode encontrar hoje? Se a gente imaginar, Belém foi fundada no século XVII. Se a gente fizer um comparativo, imagina que em 1791 existiam 16 igrejas para 12 mil pessoas. Um número bastante expressivo e que a gente poderia pensar, por que tantas ordens religiosas vieram para cá? Isso faz parte de todo o processo de colonização. Na verdade, a formação de Belém ela se dá também com a vinda das missões religiosas. Tanto que parte dessa produção artística que é feita aqui, dessas imagens sacras, elas se constituem oriundas dessas oficinas, que são, por exemplo, as oficinas dos jesuítas. Existem dados documentais que aqui existia uma oficina jesuítica de arte sacra. Então, grande parte do que foi produzido aqui, dos retábulos, foi produzido com mão de obra local. Ou seja, os primeiros indígenas negros que estiveram presentes aqui na igreja já participavam de uma escola escultórica. A igreja de Santo Alexandre, ela constitui, na verdade, a terceira edificação que foi erguida. Inicialmente foi uma pequena capela de taipa, né? Essa capela não durou muito, se fez uma segunda construção também que não resistia ao tempo, e a de Santo Alexandre ela corresponde à terceira edificação que foi erguida no final do século XVII, sendo inaugurada no ano de 1719. O Museu de Arte Sacra é constituído por um acervo diverso. Nós temos imaginárias, insígnias, nós temos objetos litúrgicos, paramentos, pinturas sob telas, objetos que datam do século XVII até o século XX. A imagem de Nossa Senhora do Leite, ela é a representação de Nossa Senhora dando de mamar ao menino Jesus. Então ela possui uma parte do seio de fora, então em função desse momento de intimidade de Maria, ela foi muito destruída. Então são poucas peças hoje que você encontra. O barroco é movimentado, ele é dramático, ele é intenso, e isso é uma das coisas que a gente vai observar na representação dessas peças. Na questão do realismo, ele vai utilizar elementos ornamentais que exatamente vai puxar, né, para o natural. A utilização de olhos de vidro, a utilização de cabelos naturais. O Cristo morto, ele era representado com sangue escorrendo e no final tinha um pigmento, né, um mineral que era colocado, que é chamado de pigmento rubi, que exatamente dá aquela sensação de que o sangue acabou de escorrer, o sangue está fresco, aquilo acabou de acontecer. O Landi, ele vai dar traça a vários templos, a várias edificações aqui na cidade. O que pode ser encontrado nessa igreja que tenha a mão do Landi? Ele atribui-se ao Landi somente esse acabamento da Capela Amor. Que a gente for ver em termos estilísticos, ele difere completamente da composição do retábulo,
tanto do retábulo do altar-mor quanto dos retábulos das capelas e aqui do transepto. Então ele tem uma composição mais o que a gente dizia mais classicista. Ele empreendeu uma série também de obras aqui na cidade de Belém. Uma outra delas que se atribui a parte do projeto ao trabalho dele é a Igreja do Carmo. O que ele de fato fez lá? Olha, a Igreja do Carmo, quando o Lande chega aqui, o altar-mor ele já estava pronto. Mas a gente percebe muito claramente os traços e toda a gramática compositiva do Lande, a gente vai observar nos retábulos laterais. E principalmente na capela da Ordem Terceira. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo passou por um intenso processo de restauro que durou aproximadamente 2 anos. Jodair Veloso, restaurador, fez parte desse processo. Jodair, o que mudou a partir desse processo recente de restauro? Bom, mudou tudo. Essa igreja estava completamente deteriorada. Primeiro, seria trabalhar o telhado, né? Conter as infiltrações, né? O problema do telhado. E depois, o processo de retirada das ervas daninhas, os sais, as paredes, né? Os links, né? Que tinha muito limo nas paredes. E salvar as pinturas que tem, né? De tantos anos que ela já tem a existência dela. No retábulo tem as colunas solomônicas, com suas famosas fênix, os cachos de uvas, e o Atlantis que sustenta ela. Ele era pintado, ela tinha uma policromia em cima dele. Fizemos uma prospecção e achamos o douramento. E aí se resolveu fazer toda a retirada, a remoção da repintura, e nós achamos o douramento que está aí hoje, todo dourado. Como foi o processo de restauro desses púlpitos? Bom, esses púlpitos também, ele tinha policromia, foi retirado, feito a remoção da policromia que tinha, e reestruturamos ele todo como ele está hoje. Depois fizemos aplicação de folha de ouro, o que mais se foi mexida no caso foi do Cristo crucificado, que é uma imagem belíssima que nós temos aqui, e fizemos a limpeza, fizemos uma reintegração cromática, precisava de alguns pontos, e a aplicação da camada de proteção. O que a gente encontra na Capela da Ordem Terceira? Tem a Via Sacra, né, que é única aqui no Brasil. Né? Elas são figuras tamanho naturais, né, que você não encontra. Geralmente encontra a Via Sacra em quadros pregados nas paredes. Quanto pensa nesse trabalho? Tu consegue te emocionar ainda? Demais. Pra falar a verdade, eu cheguei aqui em 93, quando cheguei em 93 eu entrei nessa igreja. Essa igreja estava deteriorada. Em 2015 eu consegui restaurar a igreja. Todo o restauro que eu trabalhei aqui, de 20 anos daqui de restauro, esse para mim foi o melhor, primordial para mim foi esse aqui.